Olá, muito obrigado por você estar assistindo novamente esse vídeo. E agora nós vamos abordar a questão que muitos têm perguntado, se após a reforma trabalhista, se eu entrar com uma ação e perder, eu posso sair devendo? Bom, primeiramente, a reforma trabalhista ela trouxe uma alteração sim, que é uma alteração instituindo algo que não existia normalmente nas relações de emprego, nas demandas que tratassem de relação de emprego, são os honorários sucumbenciais. E o que são os honorários sucumbenciais? Ele é o pagamento que a parte perdedora faz a título de honorários, no caso da lei trabalhista, que é o artigo 791A da CLT, implementado pela reforma trabalhista, pela lei 13.467, essa sucumbência é paga pelo perdedor da ação em até de 5% a 15% sobre o valor do pedido que foi perdido ou sobre o valor atribuído à casa, conforme for o caso. A lei trabalhista, a reforma trabalhista, ela quis trazer, em um dos seus parágrafos, a compensação automática do crédito que o trabalhador recebesse. Por exemplo, se o trabalhador entrasse com uma ação e ganhasse 4 mil a título de horas extras, mas ao mesmo tempo ele formulasse um pedido de 40 mil de dano moral e perdesse esses 40 mil, na verdade ele iria pagar uma sucumbência, digamos que arbitrada no percentual de 10% sobre o valor do pedido que foi perdido, que daria 4 mil reais, e nesse caso ele pagaria com o crédito que ele recebeu, ou seja, as horas que ele tem direito, pagaria a verba que ele perdeu a título de honorários sucumbenciais, e aí havia uma compensação automática, de modo que ele poderia sair sem nada, mesmo tendo direito, ou poderia até sair devendo, né? Só que esse dispositivo, perante vários tribunais, e perante o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte, o STF, que nós temos no Brasil, esse dispositivo está sendo questionado. E, por exemplo, aqui em Rondônia e no Acre, que é perante o TRT da 14ª Região, já há uma declaração de inconstitucionalidade que declarou que esse dispositivo que determina a compensação automática, ele é inconstitucional porque ele fere o direito ao livre e amplo acesso ao judiciário previsto no artigo 5º da Constituição. Então, a resposta a essa pergunta é: eu posso sair devendo? Bom, depende, porque se houver o questionamento da constitucionalidade desse dispositivo em uma ação individual, o juiz ou o tribunal, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho, ele já se manifestou sobre essa matéria e entende que essa compensação ela não é possível porque fere a Constituição. E dessa forma, o trabalhador não deveria pagar automaticamente com seus créditos, se ele for beneficiário da gratuidade judiciária, os honorários sucumbenciais. Essa é a primeira situação. E a segunda situação trata-se dos honorários periciais. E esses honorários periciais também, no âmbito do Tribunal Regional da 14ª Região, houve o julgamento da inconstitucionalidade, de modo que também não se pode pagar com o crédito do trabalhador que é beneficiário da gratuidade judiciária, ou seja, que o juiz reconhece que ele deve ser isento do pagamento de custas, esse trabalhador ele não vai precisar pagar. Agora, se esse trabalhador não for beneficiário da gratuidade judiciária, ele paga a sucumbência? Nesse caso, sim, ele paga. E isso é até um instrumento de controle aí, das demandas, para que não hajam demandas temerárias, demandas aquelas que não têm razão de existir. Então, é uma forma de controle. Está sendo discutida a constitucionalidade desse dispositivo perante o Supremo Tribunal Federal, e atualmente o julgamento está suspenso porque encontra com vista por um dos ministros, né, que ele está analisando melhor a questão. E aí, após o retorno dessa vista, provavelmente, nós acreditamos que ainda esse ano, ele vai prosseguir o julgamento. Então, e vai ser apurado se é constitucional ou inconstitucional esse dispositivo. Então, até lá, os tribunais regionais do trabalho, eles têm feito esse controle de constitucionalidade e no âmbito do TRT da 14ª Região, que é o nosso tribunal aqui, ele já declarou inconstitucional a cobrança automática, a compensação automática dos créditos devidos ao empregado e da sucumbência
sobre esses créditos que são devidos. Então, já declarou inconstitucional, aqui no âmbito da TRT da 14ª Região, não está sendo feita essa cobrança automática. De modo que a resposta a essa pergunta é, se o trabalhador for beneficiário da gratuidade judiciária, ele não vai ser obrigado a pagar. Agora, se ele não for beneficiário da gratuidade judiciária, ele vai ter que pagar essa sucumbência. Então, fica aí a informação e se vocês tiverem maiores dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários que nós responderemos. Desde já, agradeço a participação de todos, obrigado por assistir o vídeo. Eu sou o Vitor Noé, do Entenda Seu Direito.